Audiobook Jus Resumos. Direito Constitucional. Aula 8. Controle de constitucionalidade. Tipos e mutação. Sejam novamente bem-vindos ao Jus Resumos. Dando continuidade ao nosso estudo aprofundado sobre o controle de constitucionalidade, nesta terceira parte, mergulharemos nos diferentes tipos de controle jurídico. Exploraremos o fenômeno da mutação constitucional através da abstrativização do controle difuso e entenderemos a crucial cláusula de reserva de plenário. Preparem-se para expandir ainda mais seus conhecimentos sobre a defesa da nossa Carta Magna. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado. 3. Controle jurídico de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário pode ser classificado em concreto. Este tipo de controle ocorre quando a análise da constitucionalidade de uma lei ou ato normativo surge em um caso concreto levado ao Judiciário. Está intrinsecamente relacionado ao controle difuso. Abstrato. Aqui, a lei é analisada em um plano puramente abstrato, sem a necessidade de um caso concreto específico. Está ligado ao controle concentrado. Concentrado. Neste modelo, a competência para realizar o controle de constitucionalidade se concentra em um único órgão do Poder Judiciário, que no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, STF. Os efeitos da decisão no controle concentrado são, em regra, ex-tunc, retroativos, erga omnes, atingem a todos, e vinculantes, obrigam os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, mas não o Poder Legislativo em sua função de legislar novamente sobre o tema. Difuso. No controle difuso, a análise da constitucionalidade pode ser realizada por qualquer juiz ou tribunal da República Federativa do Brasil, em um caso concreto. Os efeitos da decisão são, em regra, ex-tunc, retroativos, inter partes, limitados às partes envolvidas no processo, e não vinculantes. A decisão não obriga outros juízes ou tribunais em casos semelhantes. 4. Mutação constitucional. Abstrativização do controle difuso. A mutação constitucional é o fenômeno pelo qual a interpretação da Constituição se altera ao longo do tempo, sem que haja uma modificação formal do seu texto. Um exemplo importante desse fenômeno é a abstrativização do controle difuso. O artigo 52 da Constituição Federal, em seu inciso X, atribui competência privativa ao Senado Federal para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Embora a decisão em controle difuso tenha, em regra, efeito inter partes, a atuação do Senado Federal, ao suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF, confere a essa decisão um efeito que se assemelha ao do controle concentrado, tornando a decisão oponível a todos. Esse mecanismo contribui para uma certa abstrativização dos efeitos do controle difuso. É crucial observar que a Suprema Corte não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Segundo o entendimento restritivo adotado pelo STF, informativo 887, apenas o dispositivo da decisão, a parte que efetivamente declara inconstitucionalidade, produz efeito vinculante. Os motivos invocados na fundamentação da decisão não são vinculantes. 5. Cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é um requisito essencial para que um tribunal de segundo grau, como tribunais de justiça e tribunais regionais federais, possa declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. O artigo 97 da Confira estabelece que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Essa cláusula visa garantir que a declaração de inconstitucionalidade, um ato de grande impacto no ordenamento jurídico, seja tomada por um colegiado qualificado, refletindo um amplo debate dentro do tribunal. A cláusula de reserva de plenário não se aplica a
Juízes singulares. A decisão de um único juiz sobre a constitucionalidade em um caso concreto não exige a observância do quórum do plenário. Turmas recursais de juizado especial. Dada sua natureza e os princípios que as regem, as turmas recursais não estão sujeitas à cláusula. Casos em que o STF ou o próprio tribunal julgador já observaram a cláusula de reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do mesmo preceito questionado. Nesses casos, os órgãos fracionários podem simplesmente aplicar o precedente. O artigo 949, parágrafo único, do CPC reforça essa exceção. Solução de problemas de direito intertemporal por meio do critério cronológico, incluindo questões relativas à recepção constitucional de atos normativos anteriores à nova Constituição. Reconhecimento da constitucionalidade de determinada norma. A exigência do quórum qualificado é apenas para declaração de inconstitucionalidade. Arguições de constitucionalidade não exigem reserva de plenário. 6. Tipos de inconstitucionalidade. A incompatibilidade de uma norma com a Constituição pode se manifestar de diferentes formas. Inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica. Refere-se a um vício no processo legislativo de elaboração do ato. Pode ser formal subjetiva, relacionada à incompetência do sujeito para iniciar o processo legislativo, vício de iniciativa. Formal objetiva, relacionada a outras fases do processo legislativo que não a iniciativa, ausência de quórum para votação. Formal por violação aos pressupostos do ato, desobediência a circunstâncias específicas que impedem a produção normativa, edição de medida provisória fora dos requisitos de relevância e urgência. Inconstitucionalidade material ou nomoestática. Diz respeito ao conteúdo do ato normativo, que é incompatível com alguma disposição material da Constituição. O vício reside na matéria regulamentada. Inconstitucionalidade por ação. Decorre de uma conduta positiva, fazer, que é incompatível com o texto constitucional. Pode ser tanto formal quanto material, ou ambas. Inconstitucionalidade por omissão. Resulta de uma abstenção, não fazer, em cumprir um dever constitucional de editar normas para tornar efetiva determinada disposição constitucional. Inconstitucionalidade progressiva. Ocorre quando uma norma, inicialmente constitucional, progressivamente deixa de ser aplicada ou se torna incompatível com a evolução da interpretação constitucional ou da realidade social. Inconstitucionalidade causal. Refere-se a normas cuja edição depende da observância de determinadas circunstâncias fáticas previstas em lei. Artigo 167, parágrafo 3º, da Confira, que condiciona a emissão de títulos da dívida pública a determinadas situações. Concluímos mais uma etapa da nossa imersão no controle de constitucionalidade, desvendando os tipos de controle jurídico, a intrigante abstrativização do controle difuso e a essencial cláusula de reserva de plenário. Compreender essas nuances é fundamental para aprofundar o conhecimento sobre como a nossa Constituição é protegida e interpretada. Fiquem atentos para a parte 4ª, onde exploraremos as ações específicas de controle concentrado. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no Jus Resumos para não perder os próximos vídeos. Obrigado por sua companhia e até a próxima!